porque o ex escreve ou liga, porque os ex-namorados voltam. 11 razões. Neste vídeo, vamos falar sobre as razões que influenciam um homem que, talvez, tenha tomado a decisão de terminar, mas depois de um tempo ele reaparece. Ele começa a ligar, escrever, talvez encontre você por acaso em algum lugar, tentando iniciar uma conversa. Então, por que o homem faz isso? O que o leva a agir assim? O que o influencia? Porque o homem decide retomar o contato. Depois de um tempo? Neste vídeo, vamos falar exatamente sobre isso, mas antes de começarmos a discussão, peço que você clique no botão, se inscreva e dê um like neste vídeo, para que ele apareça nas recomendações e o maior número possível de pessoas possa vê-lo. Então, vamos começar. A primeira razão pela qual um ex pode reaparecer na sua vida é a percepção de erros e a busca por uma segunda chance. Aqui, você sentirá tudo por si mesmo. Aqui, o homem é muito sincero. Ele fala sem rodeios, não esconde, não procura caminhos astutos. Ou seja, ele é franco. Ele diz que cometeu um erro, que percebeu que ama, que foi o tempo e a distância, ou a separação. Esses momentos mostraram a ele e indicaram que ele não entendia o que sentia por você. E ele falará sobre isso de forma sincera e honesta, se o parceiro for sincero. E você estiver pronta, ou seja, seus sentimentos não se apagaram, você está disposta a trabalhar no relacionamento, porque no início será difícil. De qualquer forma, a mulher sentirá dor por causa de algumas situações, ela ficará preocupada que em algum momento o homem decida deixá-la novamente. Ou seja, haverá um trabalho minucioso no relacionamento, naturalmente, em si mesma. E, claro, aqui, um grande trabalho, repito, e confiança mútua. Aqui será necessário aprender bem, digamos, a confiar, porque já houve, digamos, uma espécie de traição. Ou seja, o homem deixou e a mulher tem medo. Avançar. A segunda razão pela qual o ex pode escrever é a dúvida. Ou seja, aqui, ao contrário do primeiro ponto que discutimos, ou seja, o primeiro ponto. Lá, o homem está seguro, ele entendeu o que perdeu, ele se analisou, ele percebeu que cometeu alguns erros. Mas a dúvida é algo completamente diferente. Aqui, o homem não está tentando pensar nos sentimentos de sua ex-mulher. Ele não entende o que ele mesmo sente. Ele duvida de si mesmo, e as mensagens e ligações são apenas tentativas de entender a si mesmo o que ele quer. Ou seja, aqui o foco não está em você, mas nele. Talvez ele esteja sentindo falta de comunicação agora, talvez não tenha uma mulher ao lado. Se o homem está tentando pedir sua ajuda para que você o faça enxergar a si mesmo. Se você sente essas dúvidas na comunicação e na conversa, então você precisa não se comunicar com esse homem. Ou seja, você deve parar de se comunicar, porque isso só vai te machucar. O homem está tentando entender a si mesmo. Ele não está pensando em você. Ou seja, ele está em dúvida sobre o que quer da vida, que tipo de mulher ele precisa. A comunicação com você é Atena, uma maneira de ele se entender. Além disso, perda da zona de conforto. Por essa razão, os homens muitas vezes tentam voltar. O que é a zona de conforto para um homem? Não é apenas um lugar limpo, com comida gostosa e tranquilo. É também uma vida organizada que ele tinha, ou seja, tudo que ele tinha no relacionamento com você é isso. Para ele, a zona de conforto, mesmo que algo estivesse errado, ainda é a sua zona de conforto. Ele se acostumou, por exemplo, que é necessário resolver as coisas de tal maneira que as relações são esclarecidas assim que ele dorme, por exemplo, em tal e tal horário. Ou seja, todos os hábitos que ele adquiriu no relacionamento com você, tudo o que havia no seu relacionamento. Isso é a zona de conforto dele. Então, mesmo encontrando outros relacionamentos, ou seja, a mulher se comporta de maneira diferente, ele sente que com ela, por exemplo, não é tão confortável, e ele percebe que lá era melhor para ele. E então ele tenta voltar, não para você, mas para onde ele se sentia bem. E o homem, na verdade, é muito honesto. Ele vai te contar tudo. Ou seja, se você ouvir um homem dizendo que quer voltar para você porque com você era gostoso, quente, aconchegante, confortável. Ou seja, ele não está falando sobre os sentimentos que ele experimenta sem você, ou seja, ele não diz que está sofrendo sem você, que ele reavaliou, que sente sua falta, que está mal justamente sem você. Se ele diz que está desconfortável em outros relacionamentos, que ela não cozinha tão bem, que ela, por exemplo, não arruma direito, que ela faz tudo errado, saiba que o homem está tentando reatar o relacionamento apenas
por sua zona de conforto, mas há um grande perigo aqui. Se você aceita o homem de volta, um homem que está buscando sua zona de conforto, então com o tempo, ao se acostumar novamente com tudo, ou seja, quando ele se sente confortável e bem, novamente ele começa a querer outras emoções. Ele se lembra que com você ele não sente o que gostaria e com o tempo a situação pode se repetir. Portanto, aqui é necessário pensar em si mesmo, o medo da solidão. É mais uma razão, ou seja, nós. O homem foi embora, saiu desse relacionamento, tomou a decisão de terminar e pensou que agora ele poderia encontrar uma, e escolherá uma segunda, uma terceira para si, e será muito feliz no relacionamento, escolherá alguém que não vá, por exemplo, discutir, mas fará tudo o que ele quiser. E então ele percebe que, além de não existir alguém como ele sonhou, na verdade, é difícil construir qualquer relacionamento. Parece que nada se encaixa. Ele foi a encontros, mas nada deu certo. Os conhecidos não levam a lugar nenhum. E então ele percebe quem ele perdeu. Ou seja, ele perdeu a mulher com quem tudo estava bem. Ou seja, ele não estava sozinho, mas agora está na solidão. E esse medo de que ele não encontrará ninguém, que não há ninguém por perto. O tempo passa, não pode afetar ninguém para que ele comece a escrever, ligar e tentar voltar para o aeroporto de reserva. Ou seja, novamente, digamos, isso se cruza com o medo da solidão, ou seja, o homem novamente. Não tem ninguém ao seu redor, mas aqui está o mais importante. Descubra se o homem não passou por um drama recente. Ou seja, se ele está agora contando para você, ligando, escrevendo, dizendo que ele teve um relacionamento, e ela era assim, que ela agiu de forma tão desavergonhada com ele e que isso machucou tanto, e que você nunca faria isso com ele. Saiba que ele vê em você, ou seja, você como um aeroporto de reserva. Sim, ele está machucado agora. E no momento ele comparou e percebeu que você nunca fez isso com ele. Ele quer comunicação. Mas esses relacionamentos são comparáveis. Por exemplo, há um avião que está ficando sem combustível e pousa na primeira ilha que encontra no oceano. Caso contrário, ele simplesmente cairá na água. Assim que a questão do combustível for resolvida, ele voará para onde quiser. É exatamente o mesmo com o aeroporto alternativo. Agora ele está machucado, se sentindo mal. Ele está pronto para curar suas feridas, ficar perto de você. Mas, com o tempo, ele seguirá em frente, em frente. O uso de um recurso específico. A pessoa se acostuma com tudo nos relacionamentos, e a pessoa que saiu de um relacionamento, com o tempo percebe que era confortável estar no relacionamento. Por exemplo, uma mulher. Talvez havia abundância ou algum outros recursos que interessam ao homem, e ele percebe que agora está desconfortável. Ou seja, talvez a mulher tenha uma casa, talvez ganhe bem, e também algum tipo de recurso emocional. Ou seja, o homem busca esse tipo de recarga. E aqui pode usar qualquer tempo ou lugar, e sim, tais relacionamentos podem existir, mas a mulher deve entender que nesses relacionamentos ela não é amada, apenas usada. A mulher quer reatar esse tipo de relacionamento? Ou seja, aqui é necessário fazer essa pergunta a si mesma. Ou seja, se o homem e contar tudo, ele dirá, não tenho onde morar e assim por diante. Ou seja, o homem é sincero, ele conta. E se a mulher ouvir atentamente o homem, ela entenderá tudo, sem imaginar coisas que ele não disse, sede por emoções extremas. E isso é um indicador de relacionamentos não saudáveis. Ou seja, se você percebe que em seu relacionamento antes da separação havia altos e baixos emocionais, ou seja, era muito, muito bom, depois muito, muito doloroso, então pode-se supor que a separação foi apenas mais uma dor para você, apenas para que depois fosse muito, muito bom e assim por diante. Ou seja, em tais relacionamentos geralmente acontece, como em uma montanha-russa, subida e descida, subida e descida. Certamente, uma pessoa com uma psique saudável não suportaria tais. Ou seja, é uma vida como estar em um barril de pólvora. Você deve avaliar por si mesmo o que está acontecendo em sua vida. E, se um homem te deixou, foi muito doloroso para você. Mas depois de um tempo ele volta com flores, com admirações, e tudo é tão incrível que todo ruim é esquecido. E você já supõe que novamente será doloroso. Provavelmente você está lidando com um narcisista, um manipulador ou uma pessoa que precisa essas emoções e com ele nunca será estável, com ele nunca será confortável. Novamente a escolha está diante de você, as expectativas da separação não se concretizaram. Nunca podemos prever como
Será, por exemplo, sem a pessoa ao lado, quando estamos em interação com o parceiro por um longo tempo. Nossa, emoções e sentimentos se tornam entorpecidos. Às vezes, as pessoas até param de notar uma outra, ou seja, essa felicidade se torna entorpecida e a pessoa já começa a duvidar de seus sentimentos, pensa, será que eu realmente amo essa pessoa ao meu lado? Será que ela é realmente importante para mim? Frequentemente erros são cometidos, ou seja, a pessoa não entendia o que seu parceiro significava para ela. Ao tomar a decisão de se separar, a pessoa pensa que será feliz, que terá novas emoções intensas, relacionamentos completamente diferentes. Mas passa algum tempo e a pessoa percebe que não, sem a pessoa amada, é ainda pior. E outros relacionamentos que surgem na vida não trazem a mesma alegria que os relacionamentos com você traziam. E nesse momento, o homem pode tomar a decisão de voltar, ou seja, ele precisava dessa situação para entender o que você significa para ele. Ou seja, talvez houvesse um momento de crise no relacionamento, uma situação complicada, e ele se cansou e pensou que tudo com você era complicado, mas reavaliando a situação de fora, ou seja, estando sem você, ele percebeu que cometeu uma enorme quantidade de erros e, novamente, o homem vai lhe dizer isso, você vai sentir e entender, tudo é essencial. Ouvir o homem que está tentando voltar para você sobre o que ele fala, se ele fala sobre seu conforto, se ele fala sobre os sentimentos com você, se ele te compara com outras mulheres. Se ele fala apenas sobre si mesmo, sobre o que o homem fala, são esses os momentos que ele está preocupado. Se ele fala sobre os sentimentos por você, se ele diz que cometeu erros e percebeu o quão importante você é para ele, então isso é sincero, significa que ele entende e ele está arrependido, quer voltar mais adiante. Pena, culpa e vergonha. Ou seja, o homem pode sentir pena, ou seja, ao ver você de algum lugar, vendo que você está se sentindo mal. Ainda resta um amigo em comum, conhecidos ou colegas que contam como você está sofrendo, e o homem, por sentimento de culpa e vergonha, entendendo que você fez muito por ele, tenta voltar, ou seja, ele mesmo não consegue lidar com isso, mas nesses relacionamentos nada dará certo. Com base em culpa e vergonha, não é possível construir um relacionamento feliz com esses sentimentos. Ou seja, a pessoa sempre vai querer se afastar de você. Mas haverá alguns sentimentos, culpa, vergonha, pena. E, com certeza, nenhuma mulher quer que alguém esteja com ela por pena. Então, se um homem lhe diz que sente pena de você, tire suas conclusões. Se você precisa de um relacionamento por pena, ou se vai tentar construir outros relacionamentos mais harmoniosos. Em seguida, o hábito. Aqui, o homem pode tentar voltar, porque você é muito compreensível para ele, enquanto outras mulheres são completamente incompreensíveis. O homem, ao sair para um encontro com outra mulher, percebe que ela se comporta de uma maneira diferente, faz piadas de uma maneira diferente. Ele não entende o que ela quer dizer, as brigas com ela não são tão compreensíveis quanto com você, e ele percebe que tudo isso é complicado para ele, e com você era muito mais fácil. Você era mais compreensível. E o homem, ao conversar com você, ele vai contar que, ao sair com outras mulheres, elas não são iguais, são incompreensíveis. E não que as outras sejam estranhas, você é a única para ele. Mas, novamente, aqui os relacionamentos podem funcionar se houver desejo mútuo de trabalhar e interagir no relacionamento. Ou seja, o homem novamente entendeu quem você é para ele, o que você significa para ele, como é com você, ou seja, ele comparou. Aqui é apenas o seu desejo de renovar esse tipo de relacionamento ou seguir em frente. E por último, ciúmes. Esse desejo de controle, ou seja, o homem tomou a decisão de se separar. Ele viveu separado de você por algum tempo. E, no fundo do coração, esperava que você estivesse sofrendo sem ele, mas ele viu que você estava bem, encontrou você sorrindo em algum lugar, soube dos seus sucessos no trabalho, talvez algum avanço na carreira. Ou seja, ele percebeu que sem ele você parece ter prosperado. Ou seja, tudo parece estar bem e você absolutamente não está sofrendo. E aqui nasce esse ciúme, esse desejo de controlar você. Como assim? Ela está bem sem mim? E essa sede de controle pode influenciar o homem, e ele quer voltar. Ou seja, se você estivesse sofrendo em algum lugar, ele veria isso. E isso lhe daria uma satisfação interna, e ele não tentaria voltar, mas, ao mostrar seus sucessos, mostrando que você, no geral, está bem, sem esse homem, ele tentará voltar para controlá-la. Isso é tudo para este vídeo. Eu estive com vocês, a Lisa Vardonskaya. Espero seus likes e inscrições. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de discutir nos meus novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho. Até mais!